Então, a gente vai falar um pouquinho do conceito, certo? De desenvolvimento infantil. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que o desenvolvimento, ele é um processo. E nesse processo, ele tem etapas, né? Ele tem marcos, e é um processo que ele é vitalício. A gente hoje está falando de desenvolvimento infantil, foi o que nos chamou a atenção para a jornada, o desenvolvimento durante a infância, para quem deseja trabalhar com ele, mas o desenvolvimento vai do momento em que os nossos pais, né, engravidam, do momento da concepção até o último dia de vida. Então, quem estuda desenvolvimento humano, mas nós aqui vamos estudar esse processo de mudanças, de transformações ao longo dos ciclos de vida, né? E momentos de estabilidade. Então, processo de mudanças e estabilidade, essas transformações que acontecem, elas acontecem até o último dia da nossa vida. E na infância, principalmente na primeira infância, essas transformações, elas são mais intensas. Elas têm características importantes, e mais do que isso, todas essas transformações que acontecem na vida da criança, na infância, elas repercutem no adulto que nós somos, né? Então, hoje, a gente se constitui, trabalha, tem família, gera outras vidas, né? E desse momento, aquela criança, aquele nosso desenvolvimento vai repercutir no adulto que somos hoje, né? Então, a gente vai ver alguns vídeos que estão nos links que eu mandei para vocês e que vou mandar novamente, né? Para quem quer rever e ver outros vídeos. E a gente vai entender um pouquinho desse contexto, desse conceito, né? De desenvolvimento infantil e o que é que ele repercute na vida adulta. Então, só fechando um pouquinho do conceito teórico, gente, esses primeiros passos, esses primeiros conteúdos e definições, eles estão num livro chamado Desenvolvimento Humano, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um livro-texto que tem alguns pontos interessantes. O autor é Papalha, está aí no final. Eu não disponibilizei porque a gente não pode, livro tem direito autoral, né? Eu tenho o livro em PDF, mas eu não posso disponibilizar para vocês por questões éticas, tá certo? Então, das indicações de material de apoio é o livro de desenvolvimento humano, para essas primeiras definições nos primeiros capítulos. Então, o que eu trago aqui nos slides tem a referência embaixo, vocês podem buscar o livro. Tem um livro físico e tem também e-book, tá? E ele fala de desenvolvimento humano, ele não fala especificamente do desenvolvimento infantil, mas boa parte dele fala do desenvolvimento infantil e desses pressupostos teóricos, tá? Então, todas essas mudanças, esse processo de transformação e mudança que é vitalício, mas que ele é intensamente estudado na infância. Então, esse período de transformação,
ele acontece intensificamente na infância e ele tem características, né, que vocês viram aí. A gente já, alguém, acho que foi a Larissa, falou dos marcos. Então, existem características específicas nesse desenvolvimento, né? Etapas em que a gente pode esperar da criança. Muitos profissionais trabalham em cima desses marcos do desenvolvimento. Existem também os saltos, que está muito na moda, as pessoas justificarem, né? Inclusive o comportamento da criança, o choro mais intenso em determinados períodos, e aí não, são saltos do desenvolvimento. Esses saltos, eles falam dessas mudanças também, de determinados marcos ou motores, né? Principalmente alguns marcos motores conhecidos como engatinhar, por exemplo, em que é uma mudança grande na vida da criança. A gente nem imagina o quanto é grande, né? O quanto é importante, por exemplo, um bebê engatinhar. E aí a gente vai discutir o porquê dessa importância. Então, nesse momento que ele adquire essa habilidade motora do engatinhar, é um salto, né? É uma mudança muito grande. Então, o comportamento dele modifica, as percepções ambientais dele modifica também, tá certo? Então, eles são considerados saltos. E como acontecem essas mudanças e essa estabilidade ao longo da vida da criança? Elas acontecem de forma individual. Existem etapas, existem marcos, mas existe uma variabilidade muito grande, que às vezes deixam os pais muito angustiados. E a gente, como promotor do desenvolvimento, né, nesse cuidado com essa criança e com essa família, a gente vai saber o que vai entender essa variabilidade. E o que seria essa variabilidade? Cada bebê é único e ele vai ter um ritmo diferente de aquisição dessas habilidades nos diferentes áreas do desenvolvimento, certo? Então, o desenvolvimento infantil, ele é variável. Cada bebê é único. Vai depender do bebê, vai depender da sua hereditariedade, de toda característica que ele traz, né, genética, herdada dos pais, mas vai depender também do ambiente em que esse bebê está. Mesmo crianças, a gente estava atendendo gêmeos, né? Mesmo crianças que nasceram no mesmo dia, dentro do mesmo contexto, dentro da mesma família, dentro do mesmo ambiente, eles apresentam essas mudanças, essas transformações e os períodos de estabilidade diferentes. Por isso que quando a gente avalia a criança, a gente tem uma média, um valor médio, por exemplo, para o desempenho motor, um valor médio de score para o desenvolvimento da linguagem, né? As pontuações dos nossos instrumentos de avaliação, eles são baseados numa média populacional. Por quê? Porque o desenvolvimento infantil ele é único para cada bebê, para cada criança, e as crianças, né, passam, quando comparadas uma com as outras, a gente tem que respeitar essa variabilidade. E eu, enquanto profissional, estou ali com a família e com o bebê, eu tenho que entender essa variabilidade e tenho que entender até onde essa variabilidade está dentro do esperado para a principal característica pessoal da criança, que é a referência para esses marcos ou para essas habilidades e mudanças, que é a idade, tá certo? Então, para aquela idade, o bebê é esperado que ele engatinhe, é esperado que ele ande. E será que o engatinhar, o andar, o falar, é necessário que essa criança tenha uma data pontual ou uma idade determinada para que isso aconteça? Então, é isso que a gente vai discutir um pouquinho, tá certo? Então, só para a gente entender esse conceito, a gente vai ter que falar de marcos, que é muito falado, de saltos, de variabilidade. E didaticamente, os nossos estudiosos, historicamente, quando vocês forem ler os livros aí de desenvolvimento, vocês vão ver a história, né? Começou pela psicologia.
psicologia começou, os psicólogos começaram a organizar nesse estudo do desenvolvimento, mas também começaram a ver filósofos, pediatras, né, com suas questões, e a primeira fase do desenvolvimento humano que foi estudado foi o desenvolvimento infantil. E para organizar todo esse estudo e todo esse volume de informação, didaticamente, o desenvolvimento infantil, ele é separado em domínios. Eu acho que todos vocês já ouviram falar no domínio físico, no domínio cognitivo e no domínio psicossocial. Então, o domínio físico, ele leva à percepção, né, ou à avaliação do crescimento do corpo e do cérebro da criança, as suas capacidades sensoriais, as suas habilidades motoras e a sua saúde. Hoje a gente vai discutir o conceito de saúde também, para entender algumas questões e princípios teóricos que vão embasar a nossa prática, tá certo? Então, todas essas questões, elas estão ligadas a um domínio didaticamente conhecido como domínio físico. E aí, eu já vou perguntando e vocês vão anotando aí no papelzinho quem são os profissionais responsáveis por promover o desenvolvimento infantil. Ou melhor, não os profissionais. Quem são os responsáveis por promover o desenvolvimento infantil? Outra perguntinha que eu quero que vocês anotem para a gente discutir. Quando eu falo de domínio físico, quem é responsável? Imagine uma criança que tem dificuldade, né? Tem uma limitação nesse domínio físico. Quem vai estar intervindo nessa questão quando se fala de promoção do desenvolvimento infantil? Só uma discussãozinha, tá certo? Para a gente ir elaborando o conteúdo. O domínio cognitivo, e aí vem a aprendizagens, a atenção, a memória, a linguagem, o pensamento, o raciocínio, a criatividade. Então, todos esses aspectos do desenvolvimento são divididos didaticamente no domínio cognitivo. E, por fim, o psicossocial, que aí vem as emoções, a personalidade e as relações sociais. Já pararam para pensar? Anotaram aí quem vai ser responsável por que profissional vai ser responsável por cada aspecto desse? Tá? Anotem aí que a gente vai discutir mais na frente, tá? Então, esses domínios é uma divisão didática. O ser humano é muito complexo para a gente separar, né, o físico do emocional, do cognitivo, né, do pensamento, do raciocínio, da criatividade. Então, isso é só uma questão didática, essa divisão. Cada um desses domínios, quando eles são estudados, a gente sabe que afeta os demais domínios. E a gente vai trazer alguns exemplos aqui que a Papalha traz, né, em relação a essa conexão, ou essa interconexão entre esses domínios, tá? O primeiro quando a gente fala de saúde aqui no domínio físico, a gente sabe, por exemplo, crianças que passaram por períodos prolongados de internação é um risco muito grande para o desenvolvimento dela em todos os aspectos, tá? Então, mesmo sendo avaliado, sendo considerado no domínio físico estudado, ele pode interferir no domínio cognitivo e no domínio psicossocial. Mas um primeiro exemplo seriam crianças que têm frequentemente infecções no ouvido, otites, eles podem desenvolver um atraso de linguagem. Então, exemplificando aí a relação de um domínio físico, saúde, né, otites recorrentes, graves e frequentes, podem desenvolver, esse indivíduo, essa criança pode desenvolver um atraso na linguagem. Uma criança que tem uma linguagem precoce, ela vai, no meio em que ela vive, diante dos adultos, ela vai trazer
reações mais positivas, é aquela criança engraçadinha, que conversa precocemente. Então, isso vai fazer com que ela tenha uma autoestima mais elevada, um alto valor, né? Desenvolver nela um alto valor, porque ela tem um feedback desse ambiente, dessa família, certo? Então, esses aspectos, eles são interligados, mas didaticamente se separa. Então, eu pergunto de novo a vocês, quem vai ser o responsável por cada um? Quem trabalha com desenvolvimento infantil consegue separar esses aspectos? É uma questão que a gente vai discutir um pouquinho lá na frente, tá? E, por fim, aqui um outro exemplo, né? Dificuldade para lembrar os nomes das pessoas, isso é mais no adulto. Essa pessoa pode se sentir tímida, né, em situações sociais. Então, é mais outro exemplo dessas relações, certo? E aí eu convido a vocês para assistir um pouquinho desse vídeo. E esse vídeo, ele é uma pílula do começo da vida. O primeiro começo da vida, ele é um filme de 2 horas. E aí, dada a complexidade do volume de informação de 2 horas, eles separaram em pílulas. Então, quem não conhece, eu botei o link lá, vou botar de novo para as outras pessoas, mas é só colocar no Google o começo da vida, vocês vão ver que tem, tá certo? Que tem vários temas e vocês conseguem trabalhar. E agora eles estão trabalhando com o segundo, né? Começo da Vida 2 também. Então, o site é esse, o comecodavida.com.br, e aí aqui eu já deixei o link para facilitar a nossa vida. E só para a gente entender um pouquinho as experiências que essa criança vivencia, principalmente nessa primeira fase, nos primeiros 1000 dias de vida, que vai da concepção até mais ou menos os seus 2 anos, 3 anos de idade, né? Essa criança, ela passa por as experiências que são oportunizadas a ela, as experiências, as oportunidades que essa criança tem de experimentar esse ambiente, esse mundo e essa relação com as pessoas, elas moldam a arquitetura do cérebro. Então, a criança, quando nasce, ela tem um cérebro já com seus neurônios, mas se a gente observar aqui, essa estrutura, ela é bem mais simples do que, por exemplo, aos 2 anos de idade. Então, a densidade desse tecido, ele modificou. E o que aumenta essa densidade, essa mudança na estrutura cerebral, na estrutura do cérebro, são as experiências que essa criança tem nesse período. Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande com as crianças da primeira infância, né? Se a gente olhar aqui no gráfico, vocês vão ver o desenvolvimento, por exemplo, das funções cognitivas, ou o boom e o período que isso acontece, o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento da capacidade sensorial e como é que ela se desenvolve? Com a formação de novas sinapses. Então, os neurônios estão lá, mas essa conexão entre eles, através da transmissão sináptica, que vocês estudaram em fisiologia, ela aumenta intensamente nesses períodos de vida e ela expressa para nós como funções cognitivas, de linguagem, capacidades sensoriais. Então, privações que as crianças têm nesse período, elas sim modificam a estrutura cerebral. Então, a responsabilidade pelo desenvolvimento da criança os responsáveis por promover o desenvolvimento da criança é a família. Vocês vão ver inúmeros exemplos aí de como as oportunidades possam ser dadas durante o vídeo, é sempre o cuidador mais próximo, tá certo? É sempre aquele que tem vínculo, que tem afeto, para que esse estresse tóxico, essas experiências, né, estressantes que a criança passa para aprender, para se desenvolver, elas elas sejam experiências positivas.
mais do que uma alteração ou risco biológico, né, durante o parto, durante a gestação, o contexto em que a criança está inserida, crianças institucionalizadas que não têm vínculo, né, com um cuidador específico, é um dos estresses tóxicos maiores, né, que a criança pode passar nessa primeira infância. Crianças que são vítimas de violência doméstica, né? Não só esse estresse do dia a dia, esse não é estresse tóxico, e tem afeto, né, para ela. O adulto vai ser um intermediador nesse processo entre estresse, incômodo, né, e experiência e mudança e interação com o meio ambiente através do adulto. E que adulto é esse? É o profissional que está lá na sua clínica de reabilitação ou no domicílio, quando vai atender no domicílio? Não, é a família, tá? Então, a família é responsável pela promoção do desenvolvimento da criança. E nós? A gente vai discutir um pouquinho lá na frente, certo? Então, esse desenvolvimento, ele sofre influências, né? Influências hereditárias, então a criança nasce, né, com toda aquela carga genética, e a gente sempre compara o pai, a mãe, as avós sabem, né? Tem todo um processo biológico que é comum na nossa espécie durante a evolução, mas as influências ambientais, elas são, sim, determinantes para o desenvolvimento dessa criança. E antigamente, várias teorias surgiram, quando vocês forem estudar todas as teorias do desenvolvimento, em que, durante o estudo do desenvolvimento infantil, o foco inicial era essa influência biológica, né, dos processos biológicos, de como esse desenvolvimento acontece, que marcos motores, ou que momento a criança desenvolve a linguagem, né? Que programa é esse, que programação é essa que vem inerente ao ser humano para que ele possa se desenvolver. E mais tarde, dentro das teorias, foi se estudado, foi visto a importância da influência ambiental. Então, atualmente, existem várias teorias e cada teoria vem trazendo pesos diferentes. Algumas teorias mais antigas defendem o peso desses processos biológicos, dessa hereditariedade, e as teorias mais recentes, elas não se preocupam só com a influência ou com o que pesa mais, se é a influência ambiental ou se é a influência genética, né, para o desenvolvimento da criança, mas como esses fatores eles estão interrelacionados. Então, a gente tem que pensar um pouquinho como é que a gente está avaliando essas crianças, né? Quais são os instrumentos de avaliação, a gente vai falar na quarta-feira, que nos dão essa noção dessas influências, que riscos essas crianças estão sujeitas, né? Eu me preocupo só com o risco biológico que levou aquela criança a ter uma determinada condição de saúde diagnosticada, ou eu também trabalho e avalio todas essas influências e vejo o quanto que essas influências podem interferir. Vocês viram no vídeo o cuidado com a gestante. Então, às vezes, o profissional não trabalha com a criança especificamente, mas ele cuida da gestante. Se ele cuida da gestante dentro da saúde da mulher, ele está auxiliando essa família a promover o desenvolvimento infantil, certo? Então, esses teóricos que a gente vê, né, em relação ao desenvolvimento, são todas pessoas que começaram o estudo do desenvolvimento infantil e trouxeram para a gente, né, várias perspectivas teóricas. São psicólogos, são filósofos, pediatras, que trazem as primeiras teorias do desenvolvimento que a gente tem que conhecer, certo? Mas eu vou trazer para a gente discutir aqui algumas teorias. Então, eu trouxe aqui duas teorias do desenvolvimento em que se é discutido e que ainda permeia muito das ações de muitos profissionais que a gente vê atuando, né? A primeira teoria, não sei se vocês já ouviram falar, é a teoria maturacional. O termo maturacional está relacionado aqui a amadurecimento, né? Nessa teoria do desenvolvimento, o foco maior
é a questão dos marcos do desenvolvimento, de como essa criança se desenvolve, que programação é essa? Acredita numa programação com foco mais no indivíduo, direto na criança. Quando a gente avalia a criança com foco nos reflexos, né? Nas posturas, especificamente só nos marcos do desenvolvimento, a gente está trabalhando com base nessa teoria maturacional, acreditando com foco centrado só na criança, entendendo que esse processo vai acontecer naturalmente porque a criança já tem uma programação para esse desenvolvimento, tá? E a outra teoria é a teoria bioecológica, onde a gente leva em consideração esse indivíduo, seu sexo, a sua idade, a sua saúde, as características individuais, a forma e as etapas com que ele está se desenvolvendo, mas a gente entende que o ambiente em que essa criança está, ela vai interferir nesse desenvolvimento. Então, esse ambiente, e aí, nessa teoria bioecológica, ele separa em micro, em meso, né, em macrosistema, fala do cronossistema também, tá? Então, essa criança, ela está dentro de um contexto e esse ambiente, ele tem uma interferência muito grande nesse desenvolvimento. Então, o ambiente na primeira infância, o mais próximo é a família, mas quando essa criança também tem a oportunidade de estar na creche, né? O educador e o ambiente da creche, ele também tem uma influência muito grande nesse desenvolvimento, tá? Para além da família, para além da escola, à medida que a criança vai se desenvolvendo e ficando mais independente, aí tem a vizinhança, né? Tem a família mais estendida, que são os avós, os tios, os primos, tem os amigos da igreja, que vão complementando esse sistema, chegando até o macrosistema, que são as leis, o país que essa criança mora, a cidade que ela mora. Vocês, como profissionais de desenvolvimento, conhecem no município de Fortaleza quais são as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento infantil? Então, essas características da região onde mora, da cidade, né, de todas as leis que protegem essa criança, de todos os equipamentos de saúde, de educação em que essa criança tem acesso, também está envolvido ou leva em consideração para que esse desenvolvimento aconteça da forma mais plena. Outras teorias, né, que não estão relacionadas com o desenvolvimento em si, mas no cuidado em saúde dessa criança, a gente, enquanto profissional de saúde e educação, pode estar também tendo como base esses modelos teóricos para a nossa prática clínica. Uma delas é o modelo biomédico, onde a gente tem uma prática voltada para um conceito de saúde, onde a saúde ela é a ausência de doença. Então, a gente entende como crianças saudáveis, aquelas crianças que não têm um diagnóstico clínico, e se ela não tem um diagnóstico clínico, ela não precisa do nosso cuidado. E um outro modelo, que é o modelo biopsicossocial, que todo mundo fala, ou muitos profissionais falam da CIF, da Classificação Internacional, né, de funcionalidade e incapacidade, que é baseada nesse modelo, que foi preconizada pela OMS em 2001, mas na prática a gente pouco trabalha com essa visão ou com esse modelo teórico para o cuidado de saúde, tá? Então, esses dois modelos eu trago aqui também para a gente se aprofundar. Vou falar um pouquinho do modelo biopsicossocial, eu não sei se vocês conhecem, mas para quem não conhece, conhecer, né? Mas sempre que a gente tem contato com esse modelo, a gente tem sempre que aprender. Então, em 2001, a OMS, ela preconizou esse novo paradigma de cuidado em saúde, que trabalha com o modelo de funcionalidade. Então, os termos que a gente conhece como incapacidade, deficiência,
função, né? Avaliação funcional, avaliação na área de saúde ou na área de educação, ela muda a partir dessa perspectiva, tá? Esse modelo tem uma linguagem diferente, ele serve como parâmetro para todos os profissionais, e a gente está voltando o cuidado, né, o acompanhamento ou o estudo do desenvolvimento infantil com base nesse modelo da funcionalidade. Mas antes da gente chegar no modelo, eu queria aquilo que a gente vem discutindo, eu pergunto para vocês, quando vocês estão diante de uma criança, ao planejar a avaliação e a intervenção, vocês seguem as fases do desenvolvimento infantil, avaliam os reflexos, as reações automáticas, avaliam o tônus muscular, ou vocês avaliam essa criança dentro de uma atividade, dentro do contexto? Essa é a pergunta que eu queria chegar com todos os questionamentos lá que a gente vinha fazendo. Vocês têm ideia de que perspectiva teórica vocês utilizam na escolha dessa avaliação e dessa intervenção? A gente só tem que ter consciência de que pressuposto teórico está embasando a minha prática clínica e que evidências dentro da área do desenvolvimento infantil, elas são hoje, que modelos, né, ou que forma de intervir e avaliar tem evidência científica para essas teorias. Porque todas elas foram muito importantes, a gente tem que estudar e entender todas elas para embasar. Mas já existe evidências de que algumas teorias mais antigas, antigamente, né, se focava em uma determinada teoria e não tem resposta, né? Não tem uma boa resposta dentro da área do desenvolvimento infantil. Então, a primeira coisa é a gente se perguntar, e são todas as teorias? Se a gente falar na teoria bioecológica, né, ele também se preocupa com o indivíduo. Se você olhar lá no centro, todas essas questões do indivíduo, elas também são, mas ele vai para além do indivíduo, diferente da teoria maturacional, né, que foca muito nessa progressão do indivíduo, nesses marcos, na forma como ele vai evoluir, que a criança tem essa progressão, essas etapas do desenvolvimento a seguir. Mas, para além disso, se você fala que trabalha com o indivíduo dentro do contexto dele, se você avalia esse contexto, essa relação com a família, você vai para além da teoria maturacional. Tá? Então, muitos dos conceitos da teoria maturacional foram importantes para a gente entender o desenvolvimento infantil e eles são respondidos dentro dessas outras teorias, tá certo? Então, a gente vai, ao longo do curso, aí quando você diz assim, teoria quando eu uso o modelo biomédico, quando é que eu uso o modelo biomédico? Quando eu vejo aquela criança como um CID, né? Como um código, como uma doença, né? Então, quando eu limito o olhar para aquela criança, tentando de forma mecanicista modificar aquelas estruturas que tiveram lesão, aqueles reflexos, né? Ou melhorar aquele tônus muscular, eu estou dentro de uma visão mais biomédica. Se eu trabalho essa criança dentro de uma perspectiva maior de funcionalidade, mesmo que eu não saiba os termos, né, da CIF, mesmo que eu não consiga ainda elaborar isso na minha cabeça, eu já estou mudando desse paradigma centrado na doença, como a criança só tem saúde se ela não tiver um diagnóstico, né? E o saúde que é trazido pelo modelo biopsicossocial e o conceito de saúde que a CIF traz, ele é bastante interessante porque a criança pode ter uma condição de saúde e ela não ser incapaz. Eu não consigo nem falar mais em doença, só falo em condição de saúde. Mas uma criança com paralisia cerebral, ela não tem uma incapacidade. O conceito biopsicossocial é diferente, ela tem uma deficiência. Mas uma incapacidade vai depender de outros fatores a serem avaliados. Então, a nossa intervenção vai para além do foco da criança em si. Às vezes, a gente pode intervir no ambiente. Cada criança é única, né?
E cada desenvolvimento humano ele vai depender não só de uma condição de saúde, que a criança foi afetada, de um risco biológico que aconteceu com ela ou que ela traz. Para além do diagnóstico, essa criança tem um desenvolvimento e as oportunidades que ela vai ter, independente, cada criança é única, mas vai para além disso. Para além dessa sequência de engatinhar, de arrastar, de andar, essa criança, muitas vezes, a gente, enquanto fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, pedagogo, psicólogo, pediatra, como promotores do desenvolvimento, a gente pode intervir no ambiente. Então, se a gente entende isso, se a gente avalia essa criança dentro de um contexto ou familiar, um contexto domiciliar, contexto da creche, a gente está mudando um pouquinho a nossa perspectiva, os nossos conceitos teóricos que estão embasando essa prática é diferente de quando eu comecei, por exemplo, que a gente não ouvia falar isso do desenvolvimento. A gente tratava a criança, a gente normalizava o tônus, a gente reduzia ou inibia reflexos que não devia, a gente estudava as fases com os reflexos que eles iniciam e terminam e a gente saía inibindo eles, né? E hoje a gente já vê uma mudança diferente. Então, que perspectivas históricas, que conceitos teóricos estão com base nessas mudanças de atitude na intervenção. Então, eu já vou dar um spoiler. Quando eu for falar de avaliação, eu vou falar de avaliação e funcionalidade, que é um termo que a CIF traz lindamente. Esse é o esboço, né? Ou o esquema que traz todos os domínios descritos na CIF. Eu acho que todo mundo em algum momento já ouviu falar, mas a gente tem uma dificuldade de traduzir isso para a nossa linguagem profissional, para a nossa escolha, a avaliação, né? Para quem quer seguir o modelo biopsicossocial, para quem fala que segue o modelo psicossocial na sua prática. Né? Então, a gente tem vários domínios. Ah, Kátia, mas é coisa de fisioterapeuta, é coisa de terapeuta ocupacional, é coisa de fonoaudiólogo? Não, é coisa de arquiteto. Né? A CIF ela veio para ser uma linguagem universal para arquiteto, para advogado, para fonoaudiólogo, para fisioterapeuta, para professor, para todas as pessoas que podem estar envolvidos em processos de saúde. Tá? Então, a gente tem vários domínios, tem estrutura e função, atividade, participação. Esses domínios, eles estão relacionados aos fatores contextuais, tanto fatores ambientais como fatores pessoais, e eles se correlacionam com um distúrbio ou com uma doença, mas o indivíduo pode não ter um estado de saúde com algum distúrbio ou com a doença. Especificamente, ele pode ter um atraso no desenvolvimento infantil. E esses fatores, eles estão aí interferindo nesse conceito, novo conceito de saúde, que não é só a ausência de doença que traz, tá? Então, quando a gente fala, eu faço uma avaliação funcional, o termo funcional está relacionado às funções do corpo. Então, o modelo biomédico, ele trabalha muito com estrutura e função. Quando a gente avalia só estrutura e função corporal durante a minha avaliação do desenvolvimento infantil, eu estou me baseando não no modelo biopsicossocial, mas eu estou me baseando no modelo biomédico. E a partir do momento em que eu entendo a importância desses outros domínios relacionados aos fatores contextuais, eu estou unindo perspectivas teóricas que já são preconizadas pelo desenvolvimento infantil com também o conceito de funcionalidade. Só para vocês entenderem um pouquinho de funcionalidade, funcionalidade traz a relação desses domínios dentro de uma condição de saúde ou para um indivíduo, e o termo deficiência é diferente de incapacidade, segundo a CIF, tá? A deficiência é quando eu tenho alterações nas funções e estruturas corporais. E a incapacidade é quando eu tenho aspectos negativos em relação a todos esses domínios. Então, se eu tenho esses domínios equilibrados, né, ou
favoráveis ou positivos para esse indivíduo, eu tenho o conceito de funcionalidade. Se eu tenho algum aspecto negativo em relação a esses domínios, todos interagindo juntos, eu tenho o conceito de incapacidade. Então, a minha criança com TEA, com TDAH, ou com paralisia cerebral, ou com atraso no desenvolvimento, ela pode não ter, algumas dessas crianças podem ter deficiências físicas, né, na estrutura cerebral. A gente falou muito de desenvolvimento e alteração na estrutura cerebral, mas ela pode não ser incapaz. Ela tem uma deficiência, mas ela não tem capacidade. Então, muda um pouco o paradigma do que a gente vem estudando dentro do modelo biomédico, que é tão forte ainda hoje em dia na nossa prática clínica. Então, se debrucem na CIF todos os profissionais, professores. Vou dar o exemplo do arquiteto, né? Um arquiteto que trabalha voltado para construção, por exemplo, de ambientes acessíveis, dentro de um condomínio, dentro de uma clínica, na rua, numa praça, ele pode, sim, utilizar a CIF como base, né? Os termos, na compreensão desses termos, porque ele vai interferir nesses fatores ambientais diretamente, tá certo? E aí a gente tem influências do desenvolvimento, em que a gente sabe que cada pessoa tem uma trajetória de desenvolvimento, ela é exclusiva, é um caminho individual que essa criança vai trilhar, mas vocês viram que nos primeiros momentos dependem muito da família, mas essas influências, elas são chamadas de não normativas ou normativas. Vou dar um exemplo bem rápido de não normativas, mas vocês estudam lá depois nos livros de desenvolvimento. Por exemplo, uma criança que tem durante o parto, tem um risco biológico, né? E depois diagnosticada com paralisia cerebral, isso vai influenciar o seu desenvolvimento. Então, o seu desenvolvimento vai ser diferente. Um exemplo normativo de influência no desenvolvimento é isso que, para falar de mercado de trabalho, eu queria trazer para vocês, que foi esse período vivido e que eu chego a me emocionar quando eu vejo a imagem ou quando eu falo disso. Quão difícil foi para a gente o contexto da pandemia. E quão difícil foi para as crianças que nasceram nesse contexto. Então, essa influência normativa baseada na história de vida dessas crianças, porque elas nasceram num contexto histórico diferente, e não são só as crianças de Fortaleza, do Ceará ou do Brasil, mas as crianças de todo mundo que nasceram nesse período, em que a gente vem acompanhando, elas estão na primeira infância ou saindo dela, e que vão passar com o nosso acompanhamento, sob os nossos olhares, né, ainda durante algum tempo, como esse vivido pode ter interferido de forma negativa no desenvolvimento dessas crianças. E quantas famílias, né, necessitam do nosso olhar, do nosso cuidado. Então, eu botei esse documento lá para vocês, só para vocês entenderem as consequências, né, no desenvolvimento das crianças, desde dependência excessiva dos pais, pesadelo, falta de apetite, desconforto e agitação, né, problemas de sono, são algumas das repercussões do desenvolvimento das crianças nesse período. E quantas repercussões são vividas por essas famílias e por essas crianças. E essas crianças, elas estão aí. Não só na atenção primária à saúde, que além desse contexto vivido histórico, eles também têm toda uma vulnerabilidade social, um nível baixo de escolaridade das famílias que não entendem esse cuidado, né, de estimulação, de que é importante colocar no chão, que é importante dar oportunidade para a criança se desenvolver, por conta dessa vulnerabilidade social, crianças com privações nutricionais, né?
por conta dos pais, mas também crianças que a gente encontra, né? São crianças que não têm essa vulnerabilidade social em termos de problemas financeiros, que podem ter muitos brinquedos, casas enormes, mas que passaram por esse período tão tóxico, de estresse tóxicos, né? Em que o adulto ele sofreu com essa pandemia, mas a criança é uma criança que está em desenvolvimento. Então, a gente está pegando muita criança com atraso de linguagem, com comportamentos desafiadores, com irritabilidade, são as queixas que os pais trazem para a gente no consultório, né? Quando eu falo no consultório, a gente atende no serviço de saúde, não é o APS, mas muitos de vocês no consultório, vocês na prática de vocês vão estar em contato com essas crianças. E aí, a gente finaliza hoje o nosso primeiro encontro falando de mercado de trabalho, né? Existem um número muito grande de famílias que precisam do nosso apoio, não só dos profissionais de saúde, de equipe interdisciplinar com profissionais de saúde, mas também profissionais da educação, tá certo? Por quê? Porque o contexto histórico vividos por essas crianças trazem repercussões muito negativas no desenvolvimento delas. Foi um momento de muito estresse das famílias, perca da rede de apoio informal, como os avós, ou parentes, vizinhos, ou os pais, tá certo? Ou um dos pais. Então, quando a gente fala de influência não normativa, a perca parental na primeira infância, ela leva a repercussões muito grandes no desenvolvimento dessa criança, desse indivíduo, que vai levar até a vida adulta. Então, o contexto vivido urge, né, o cuidado com a promoção do desenvolvimento infantil. E nós, profissionais, seja de saúde, seja da educação, podemos ser o apoio para essas famílias. E aí, pergunto a vocês, quais são os profissionais responsáveis pela promoção do desenvolvimento infantil? Eu volto a pergunta lá para a gente finalizar o nosso encontro hoje.